E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast em que um cientista ousa anunciar que é a palavra de Deus. A Bíblia, clara, necessária, suficiente, inerrante, autoridade final, que tem a melhor resposta, que tem autoridade sobre a ciência e não a ciência sobre a palavra de Deus. Devemos ler teorias científicas à luz da Bíblia e não usar teorias científicas para interpretar a palavra de Deus. Não devemos ler a Bíblia com Charles Darwin, mas Charles Darwin com a Bíblia e perceber que ele está errado. E estamos no podcast 145 e uma série, A Bíblia Responde Melhor. E nesse podcast trataremos desse tema tão importante, a ideologia de gênero. Homem feito homem, mulher feito mulher? Será que a Bíblia consegue responder essa questão tão importante que tem catalisado tantas modificações e transformações na nossa sociedade, que tem chamado tanta atenção em discursos, em palestras, em políticas públicas, inclusive? Será que, de fato, nascemos homem, nascemos mulher? Ou será que a sociedade nos molda? Será que é a educação que ganhamos dos nossos pais, que aprendemos na escola, que temos nas nossas igrejas, que todo esse conjunto de influências faz o homem homem e a mulher mulher? Será que posso me sentir homem e me sentir mulher? Essa é a pergunta que gostaria nesse podcast de fazer para a Bíblia, a palavra de Deus. Veja bem, em Marcos 10:6, a Bíblia responde essa questão. Mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Então a Bíblia não deixa dúvida. Não é a minha opinião, não é a sua opinião, não é a opinião de eruditos desse mundo. Não é a opinião do que a gente acha pelas evidências, pelos estudos, pela interpretação de dados dado por homens. Essa interpretação feita por homens, falíveis, imperfeitos, que guia a nossa resposta. Estamos perguntando a palavra de Deus, aquela palavra digna de toda a confiança, a palavra inspirada por Deus, a palavra que é toda útil para o ensino, para a repreensão, para o conhecimento, para a ciência, toda a palavra de Deus, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para obtermos conhecimento. Em Marcos 10:6, então, lemos: no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Em Mateus 19:4, quando Jesus foi questionado sobre o casamento, em sua resposta também veio a resposta a essa questão. Homem feito homem, mulher feito mulher? Ou nascemos homem, nascemos mulher? A genética é determinante? Será que fomos também no nosso corpo somente, mas também na alma e espírito, moldados homem e moldados mulher? Em Mateus 19:4 nós lemos: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? Perceba que o princípio
é mencionado em Marcos 10:6 e em Mateus 19:4. Desde o princípio, no princípio, Deus os fez homem e mulher. Jesus está se referindo a uma criação que teve Jesus como responsável. Ele relata, então, a sua obra. Porque lemos em João que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, o Verbo encarnado, ele mesmo, relatando a sua obra, diz: não tendes lido que na Bíblia está escrito que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E agora, o que a ciência diz em relação a essa questão, homem feito homem, mulher feito mulher? Nós vemos na ciência, por exemplo, a impossibilidade da evolução dos sexos. Porque a ideologia de gênero bebe muito na evolução de Darwin. Veja bem, se éramos hermafroditas, tínhamos apenas um sexo, e se durante a evolução, num determinado período da evolução da vida, esse único sexo agora se divide em dois, feminino, masculino, para os humanos, homem e mulher, para os animais, macho e fêmea, por que não poderíamos continuar evoluindo? Agora estamos evoluindo em uma maior variedade de posicionamentos em termos de gênero. É uma evolução natural, então, que a ciência poderia, à luz da Darwin, à luz da evolução, interpretar como um processo natural e normal. Mas será que a ciência, de fato, mostra que evoluímos? Quando vamos investigar essa questão à luz da ciência, o que percebemos? Percebemos que desde o início fomos feitos homem e mulher. Há uma ampla, geral e restrita impossibilidade para a evolução dos sexos. Eu já contei aqui num podcast anterior que em um congresso na Suíça, quando na época eu era presidente da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas, fui convidado por um grande evento, um congresso na Suíça, e no final desse congresso convidaram o maior especialista, um dos maiores especialistas em evolução, para falar sobre a evolução dos sexos. E qual foi o resultado? A imensa parte, a maioria da sua palestra foi concentrada em descrever o problema da evolução dos sexos, para no final tentar apresentar alguma possibilidade e concluir que nada se sabia sobre a evolução dos sexos. É realmente uma grande impossibilidade para a ciência explicar como que um ser hermafrodita, que vive muito bem com esse único sexo, entre aspas, que ele teria evoluído em dois sexos completamente diferentes, mas complementares, e que trabalham em sincronia para preservar a vida na Terra. É incrível porque os homens são muito diferentes das mulheres. Nas suas capacidades sensoriais, o seu cérebro, o seu olfato, a audição, a capacidade de focar em uma tarefa, em multitarefas, já comentei aqui em podcasts anteriores. Mesmo o leite materno da mãe que amamenta uma criança, um menino, que será um menino, o que acontece com esse leite? Tem uma composição diferente de uma mãe que amamenta uma criança, que será uma menina. Meninos e meninas, portanto, desde o ventre de suas mães, precisam de composições diferentes no leite materno. A composição química do leite é diferente. O corpo da mulher já percebe que está ali sendo gerado ou um homem ou uma mulher. Seres completamente distintos, mas complementares. A ciência, então, mostra a impossibilidade da evolução dos sexos.
Então, essa história de que os sexos evoluíram em macho e fêmea e continuam evoluindo não bate com a ciência. De fato, então, a Bíblia responde melhor. No princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. E Jesus complementa: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? Mas uma grande verdade científica, anunciada pela palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência, bem interpretados, concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.